Nós temos aí todo eu vejo isso, Ederson, por um processo de longas datas, né? Então, assim, nós tivemos aí o Renascimento Cultural, olha onde vai a coisa. Né? Lá atrás, o Renascimento Cultural na Europa do século XIII, XIV. Nós tivemos o Renascimento Cultural, particularmente na cidade de Florença, e lá começou a ideia de que a sociedade, para fora da igreja, tinha que ter também os seus imortais. Né? Eles entenderam que a igreja tinha os seus santos e santas, isso era a imortalidade. Claro que é um retorno ao helenismo. E o helenismo traz sempre consigo meritocracia. Bom, e também a substância, a alma mais importante do que a dos outros. Né? O Padre Júlio é a completa desconstrução dessa ideia de que a minha alma é maior ou a minha alma veio já com coisas que são melhores do que as demais e por isso ela merece a imortalidade. O Padre Júlio é a derrocada total dessa ideia, né? Que é uma ideia cristã. Né? Ou seja, essa ideia de que não, né? O cristianismo nasce no meio do Império Romano, o cristianismo é fundamentado em cima de servir ao outro. Né? Se eu sou servo do outro, eu não tenho uma substância imutável que foi me dada pelos deuses, e eis aqui que ela está destinada ao Olimpo, aos Jogos Olímpicos, como a supremacia, a grande substância, a grande alma, a grande pessoa, e etc. Né? Não, ao contrário, é o servir ao outro. Então o Padre Júlio, ele está nesse processo de desconstrução, que vai desconstruindo a ideia eurocêntrica da imortalidade do homem como sendo a pessoa divina, depois do iluminismo, depois da ciência moderna também, que ainda mantém isso. Afinal de contas, o que é o prêmio Nobel? Por que a pessoa ganha o prêmio Nobel e fica, o prêmio Nobel? Ué, prêmio Nobel é isso, né? A elevação da pessoa acima das demais. Olha, eu sou um imortal, né? Então todo mundo me ouve. Né? Mas aí pode dar problema. Toda vez que a gente coloca essa capacidade demais no ser humano e centraliza tudo, vai dar problema. Né? E o Padre Júlio é isso, né? Eu também sou de São Paulo, eu acompanho ele desde criança, observando ele. É um homem de ação, né? Como Cristo era uma pessoa de ação, né? Cristo que serve as pessoas, né? Então, ele está dentro desse registro de pensamento que é um registro que a gente olha e fala, nossa, como que pode, né? A pessoa viver o evangelho dessa maneira, chegar ao outro, tentar ajudar o outro. Algumas pessoas, né, entenderam a teologia da libertação como sendo uma teologia amplamente materialista. Ela está só preocupada com o conforto e bem-estar imediato das pessoas. Né? Dado momento, até pode ser que a crítica caiba. Né? Mas, assim, quando começou a. Pelos princípios dos teólogos do Vaticano II, começou uma entrada de uma atualização da teologia da libertação, é chamado hoje de Nova Teologia da Libertação. Nós temos aí o Mário Aguilar e o Jun Sumô, da Universidade Metodista de São Paulo. Jun Sumô é um professor católico também, é um coreano de nascimento, mas ele é brasileiro, e ele trabalha essa questão da Nova Teologia da Libertação, que também está dentro do Vaticano. O Mário Aguilar é só um dos responsáveis da Laudato Si Foundation, que está anexado junto com o Papa Francisco, e é também um desses novos teólogos, né, o teólogo da nova teologia da libertação, né, que inclui também o rico excluído, entende? Então é um pensamento global. Né? Então eles todos conversam com o padre Júlio Lancelotti também. Então o que acontece? Nós temos aí a saída da ideia do pedestal, né, da pessoa como sendo a imortal, aquela coisa toda. Para quê? Para a pessoa que serve, a pessoa que está em contato com o outro, a pessoa que sente a pobreza do outro como se fosse a sua. Isso é extremamente difícil de fazer. É igual ser honesto consigo mesmo, sem máscara nenhuma. Extremamente difícil. Mas depois do segundo passo é olhar para o outro e sentir a dor do outro e fazer alguma coisa a respeito, saindo de si mesmo, renunciando ao próprio bem-estar e chegando até o outro, isso é o padre Júlio Lancelotti como símbolo, como modelo. E a nossa sociedade brasileira precisa de modelos. Nós não temos. Quem são os heróis brasileiros? Você vai na China, você vai nos Estados Unidos, você vai na Europa, você vê estátuas de pessoas para todo lado, isso é do renascimento cultural, mas também tem na China que não passou pelo renascimento cultural. E o que é isso na China e nos países asiáticos? É aquela pessoa que viveu um determinado período do tempo representa um valor, né? Um valor, um princípio. Júlio Lancelotti parece que é esse princípio no nosso tempo, assim como o Papa Francisco, né? Que é ir ao outro, se importar com o outro. No mundo onde a gente pensa assim,
Quem tem dinheiro vai para os Estados Unidos para tomar vacina mais rápido. E é real isso. Agora, o Júlio Lancelotti não, nós precisamos da vacina aqui para o pobre, aquele embaixo da ponte. E aquele que está embaixo da ponte, o pobre, é Cristo. Não é outro que Cristo. Né? É aquele mesmo Cristo do filme do Paulo Apóstolo que você comentou agora, que diz: amor é o único caminho. Amor é o único caminho. Que frase de impacto fantástica, né? O que é o amor? A gente pode se perguntar: o amor infinito de Deus, eu acredito em Deus, está tudo certo. Não, tem a dimensão horizontal. A dimensão horizontal é: eu e o outro somos o mesmo. Isso é Laudato Si. Laudato Si é eu e os outros somos uma coisa só, uma interdependência só. Então, o amor que eu recebo de Cristo, ele tem que necessariamente ir para o outro. Isso é Concílio Vaticano II também. É a saída. O que é essa saída? A saída é o amor. O amor que eu entendo, que eu recebo de Cristo, vai para o outro, através de mim. Né? E chega até mim através do outro. Né? Não é só uma ação de daqui para lá, é de lá para cá. Né? Então tem a caridade de fazer e a caridade de aceitar a ajuda dos outros. Né? Isso tudo está ligado ao Júlio Lancelotti. Sabe, o Padre Júlio é um marco. É um marco do pensamento e da ação combinadas, e que está ligada a esse princípio fundamental do cristianismo, que é olhar Cristo no outro, na pobreza do outro. E esse outro pode ser o outro debaixo da ponte, como pode ser o outro que está rico lá sofrendo depressão e etc. Né? A gente fala rico e pobre, mas na verdade são seres humanos. Né? Alguns têm essa posição, às vezes até nascem com essa posição de ter condições sociais melhores, condições econômicas, financeiras, etc. Outros conseguem isso por meio de corrupção, o que é horrível e tem que ser, como eu disse, né? Como eu disse, não, como Jesus fala, como toda a cadeia dos doutores da igreja, inclusive Santo Antônio de Pádua, São Francisco, etc. A gente olha para o ser humano com paixão e amor. Mas em relação a princípios e ações, a gente tem que dizer o que é certo e errado. Né? Mas continuo amando aquela pessoa, continuo tendo compaixão por aquela pessoa, continuo perdoando aquela pessoa, continuo aceitando aquela pessoa, mas ao mesmo tempo dizendo: não, isso não pode, isso aqui está errado. E qual é o problema do erro? O erro tem consequências futuras. Né? Esse momento que nós estamos vivendo é um momento decisivo. E nós vamos ver essa realidade que Cristo já falava, que os teólogos já diziam, que os santos e santas da igreja já falavam, que os pensadores do Oriente já falavam, que os pensadores muçulmanos também falavam. Né? Então nós temos aí toda essa questão, né, de andamento da humanidade, do fluxo da realidade. Esse fluxo da realidade precisa ser adentrado diante da empatia e do altruísmo, senão a gente se desconecta desse fluxo da realidade. O que é esse fluxo da realidade? É esse fluxo de interdependência que a Laudato Si fala. Né? Então, olha, o maior exemplo de aplicação da Laudato Si, eu acho que é o Padre Júlio Lancelotti, viu? É impressionante o que ele faz aqui no Brasil. Né? Então, é isso que eu tenho para dizer dele. Né? Ele é vamos dizer assim, o enfrentamento de toda uma tradição europeia de pensamento sendo desconstruída pela presença de um único homem, entende? Mas isso não é meio paradoxal? Não é, porque esse homem não é um homem só, ele é um homem ligado a toda uma tradição e um homem ligado todo a um processo de empatia e de altruísmo que conecta ele com no problema da miséria e o problema da pobreza e, acima disso, o problema da mortalidade que todo ser humano tem. E a gente gosta de escapar disso, né? O renascimento cultural, o iluminismo é a escapada disso. Não, o homem é imortal, mesmo se ele não é imortal, a gente faz uma estátua dele, deixa ele imortal lá e admira ele pela substância que ele é. Não, a gente admira agora as pessoas pelo amor que elas fazem, pelo serviço que elas fazem, pela compaixão que elas fazem, entende? O enfrentamento que ocorreu aí entre Renascimento e Igreja perdeu esse viés. Né? A Igreja lembra das pessoas, claro, né? A Igreja tem seus problemas, né? A Igreja Católica Romana tem vários problemas, mas muitos daqueles santos é exatamente isso, né? Esse olhar para o outro, servir ao outro, limpar o pé do outro, limpar as feridas, chegar até o outro preso. Agora, a prisão é ampla, esse conceito. Doença é muito amplo, né? Estruturas sociais doentes, estruturas políticas corruptas, estruturas políticas egoístas, estruturas sociais egoístas, valores sociais, princípios que estão ligados ao egoísmo são o corte desse fluxo. Né? Então, nós estamos aí diante do Padre Júlio mostrando para a gente como curar esses cortes. Né? Então, o exemplo dele é muito importante por isso.